Bom dia, good morning, buenos dias. Quero, em nome da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, saudar em especial o povo sul-africano, saudar o nosso companheiro presidente da COSATU, Sidúnio, e também o secretário-geral Jorge Mavicros, presidente da Federação Sindical Mundial. Estimados companheiros e companheiras, vivemos tempos de crise, adversidades e grandes desafios. O povo brasileiro sofre nesses momentos os efeitos do golpe de Estado que resultou no impeachment da presidenta Dilma Rousseff e na instituição de um governo ilegítimo presidido pelo usurpador Michel Temer. O complô envolveu a mídia burguesa, setores majoritários do poder judiciário, bem como do parlamento mais conservador e venal da história do país. A pretexto de combater a corrupção, afastaram uma presidenta honesta e instalaram no Palácio do Planalto uma quadrilha de malfeitores, envolta a inúmeros escândalos e comprometida com uma agenda abertamente antipopular, antidemocrática e antinacional. A bandeira da corrupção foi erguida como uma cortina de fumaça para cumprir os reais interesses que estão por trás do golpe, a ludibriar as classes médias e o povo. São interesses poderosos das velhas classes dominantes, a aristocracia financeira internacional, a burguesia nacional, que não poupou esforços e recursos para consagrar o impeachment. São essas as forças sociais e políticas que estão por trás da farsa que vem sendo encenada no Brasil. O golpe atende, em primeiro lugar, aos interesses geopolíticos e econômicos dos Estados Unidos. Ele se insere claramente na grande onda conservadora que alimentou, sobretudo, a América Latina e Caribe nos últimos anos e ameaça reverter o ciclo progressista iniciado na região ao alvorecer do século XXI, que expressou fatos revelantes, como a rejeição da ALCA, a criação da ALBA, da Unasur e da CELAC, a reversão da política externa brasileira, agora hostil à integração regional e submissa aos desígnios de Washington, é uma das infames obras dos golpistas. Os Estados Unidos ganharão também com a mudança das regras de exploração do nosso tão extraordinário pré-sal, feita sob as encomendas da Chevron, com o descarado propósito de entregar o petróleo aos monopólios estrangeiros. O pré-sal trata-se de uma camada de petróleo em águas profundas do Oceano Brasileiro, onde foram descobertas reservas estimadas em 176 bilhões de barris. Hoje, já se extrai diariamente mais de 1 milhão de barris dessa fonte, riqueza que os golpistas pretendem transferir a mão beijada ao capital externo. Os governos Lula e Dilma promoveram uma política externa soberana, pautada pela integração regional, que já não batia continência para o império e estava perfeitamente alinhada com as forças progressistas do continente. Realizaram também um conjunto de políticas
políticas sociais que favoreceram por demais a classe trabalhadora, com um discurso correto, ajustado, com profundo destaque a uma justa e correta política de valorização do salário mínimo. Os avanços registrados ao longo dos últimos anos estão sendo, infelizmente, revertidos por esse governo ilegítimo do Michel Temer, que assumiu com compromisso selado com a burguesia, com o agronegócio, para aplicar medidas duras e antipopulares. Suas principais vítimas são a classe trabalhadora, o povo pobre, o campesinato, os pequenos produtores. O pacote golpista começa por um ajuste fiscal rigoroso e danoso para os serviços públicos, o funcionalismo e a previdência. Consta do cardápio ofertado à burguesia uma profunda reforma trabalhista que ameaça subtrair conquistas históricas, como as férias de 30 dias, o 13º salário, a jornada de 44 horas semanais, a licença maternidade, entre outros. Acena-se também para uma reforma previdenciária que vai ampliar em pelo menos 10 anos o tempo de trabalho e contribuição antes da aposentadoria. Temos consciência que o pano de fundo desses acontecimentos que sacodem o Brasil e a América Latina é a crise global do capitalismo, que combina ingredientes econômicos, geopolíticos e ambientais e se arrasta há mais de 8 anos. Em seu curso, percebe-se o profundo acirramento de todas as contradições desse sistema falido, dos conflitos internacionais fomentados pelos Estados Unidos e seus aliados, das agressões e espoliações imperialistas, o fortalecimento da extrema-direita, o desemprego em massa, a radicalização de todas as suas formas, uma nova corrida armamentista e o ressurgimento dos riscos de uma terceira e derradeira guerra mundial. É generalizada nos países capitalistas uma feroz ofensiva do capital contra o trabalho. Governos a soldo do patronato querem suprimir ou flexibilizar direitos e desmantelar as redes de seguridade social onde existem. Almejam jogar todo o ônus das turbulências que sacodem a burguesia sobre as costas da classe trabalhadora. A saída que enxergam para a crise é mais do mesmo, ou seja, a solução capitalista consiste em redobrar a dose de neoliberalismo, exacerbando a exploração capitalista, a opressão das nações sobre os mais pobres pelas potências imperialistas. Neste rumo, o mundo caminha celeremente para a barbárie, com economias estagnadas, com o crescimento exponencial dos refugiados, com o Mediterrâneo transformado em cemitérios de imigrantes desesperados, com a construção de muros para separar os povos, com profundas provocações crescentes no tensões no Mar da China, com a generalização de golpes coloridos e a tentativa de recolonizar os países da periferia. Finalizo. São imensos os desafios que emergem nesse cenário de adversidades para as forças progressistas, o sindicalismo classista, a CTB e a nossa querida Federação Sindical Mundial. A experiência vai demonstrar